20 dias para disputar a partida da vida, vindo de um título sofrido, um conceito, e foi colocado à prova contra o melhor time da Europa. Porém, esses craques jogavam por alguém. Elevação para Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou Nunes! A nação, em sua maioria, estava confiante, só que não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. A confiança do Liverpool era imensa, eram os reis da Europa e nada podia batê-los. Nessa partida houve detalhes despercebidos, uma batalha de tirar o fôlego, onde a eficiência enfrentaria o mais puro talento brasileiro. O Liverpool dominava a Europa naquele período e enfrentou um sedento Real Madrid na final, que até então tinha 6 Champions, e após 15 anos chegaria em uma nova final. O Liverpool acabou vencendo a sua terceira Champions League, confirmando a supremacia na Europa, e foi classificado para o Mundial. Já o Flamengo disputaria sua primeira Libertadores na sua história e chegou à final contra o Cobreloa do Chile. O Flamengo ganhou a primeira partida por 2-1 e no segundo, bem, perdeu em todos os sentidos, 1-0, forçando o terceiro jogo. E nesse sim, venceu em todos os sentidos e levantou a taça. Só que em apenas 20 dias, enfrentaria o Liverpool de Bob Paisley. O treinador dele simplesmente soltou essa: estamos disputando finais de Copas Europeias há mais de 10 anos. Por que temer o Flamengo? Porém, ainda havia uma situação considerável. O Júnior estava com problemas no joelho e o Liverpool parecia ter conhecimento disso. Eis que chega o dia do jogo, e essa camiseta elegante refletiria tudo, desde os raios solares quanto a classe que existia dentro de cada um. Mas mesmo assim os ingleses já esfregavam as mãos, pensando que o título já era deles, antes mesmo de começar a partida. Assim que o juiz apitou o início do jogo, o Flamengo foi pra cima com absolutamente tudo. Saiu tabelando com lindos toques, a fim de começar a quebrar a confiança dos ingleses. O Mengão tinha um gatilho: sempre que a bola chegava pro Newell, o Lico e o Nunes pressionavam o jogador com a bola. O lado direito do Liverpool era muito forte, com Lee e o McDermott. Só que foi aí que o Moser deu sua carta de boas-vindas. E assim que o time recuperava a bola, saía com uma categoria assustadora. E quando a bola caía no Zico, esbanjava a categoria. Mais uma vez, ativou o gatilho para evitar com que o lado forte do Liverpool jogasse. E sim, nessa época os goleiros podiam pegar a bola na mão quando o jogador do seu time recuava a bola. O Flamengo estava muito bem encaixado na zaga. Parecia que tinham estudado cada detalhe do time inglês. E não era apenas para a zaga não. O meio-campo, com a sua qualidade imensa, já começava a se sobrepor aos poucos. Mas houve a primeira finalização, e foi do Sounds, que chutou mascado sem perigo para o Raul. A partir desse momento o Liverpool começou a entender a grandeza do adversário e passou a errar alguns passes que normalmente não erravam, e viu Lico fazer um drible usando apenas o corpo. O Flamengo começou a ficar à vontade. Até o Nunes, que era centroavante, ajudava nas triangulações, e quando perdia a bola, pressionava com tudo e finalizou com Adílio. Na saída de bola, quando todos achavam que perderia o controle dela, sempre saía um coelho da cartola. E mesmo quando o time errava, no final acabava dando certo. Com perigo, o Mengão chegou mais uma vez. Enquanto isso, o Liverpool começou a apresentar uma falta de repertório, pois o Flamengo anulou todas as jogadas mais fortes. E quando chegava, não tinha nenhum perigo por diversas vezes, até mesmo ficando em impedimento. O Liverpool tentava pela esquerda, mas o Marinho estava lá, o Leandro estava lá, inteiros em absolutamente todas as jogadas. Nada funcionava para o Liverpool. E agora, exatamente agora, uma verdadeira aula de futebol. Com Andrade iniciando a jogada com um olhar completamente erguido para quem passar a bola, encontrou Nunes, que trocou passes com Júnior. Parecia uma jogada despretensiosa até a bola chegar no Zico. Com um pensamento rápido, fez um lançamento sob medida para o Nunes. O zagueiro não estava esperando, o goleiro também não. A nação comemorou. Pra Nunes, partiu, olha a chance, olha o gol, tocou Nunes! Gol! A linguagem corporal dos jogadores do Liverpool já dizia tudo. A preocupação era iminente. Johnston estava no bolso do Marinho. Nessa jogada, inclusive, Johnston tinha certeza que ia receber a bola na frente. E quando viu o Marinho antecipando, ficou surpreso. Ficou surpreso também com o domínio de bola do Júnior, que mesmo lesionado, brilhava. E isso resplandecia, contagiava os outros, tanto atacando quanto defendendo.
Sempre que o Zico pegava na bola, a preocupação do time aumentava pelo menos umas 10 vezes mais. Só que daqui uns minutos, essa preocupação seria o maior problema de todos. Quem não tinha problemas era o Moser, que era um senhor na zaga. Junto com o Marinho, formavam uma muralha insuperável, fazendo a leitura precisa de cada lance que era pedido. Enquanto isso, o Johnston ficava impedido. Mas o Flamengo, por um lance, também ficou despercebido. O Liverpool, dentre tantas dificuldades que enfrentava na Europa, absolutamente nenhuma delas era como deste carioca. Lançamentos longos, curtos, por baixo, por cima, não parecia ser o seu dia. Mesmo perdendo o lance, a confiança rubro-negra era intimidadora. Em um lance, um grande detalhe. Adílio, após um passe arriscado, logo pediu desculpas para o Zico, mas ele se esqueceu quem era o Galinho. O Flamengo também mostrava raça, e por muito pouco faria um gol de placa. Ninguém acreditava na barbaridade que jogava aquele time, que impressionava até os japoneses. Júnior esbanjava sua categoria, tanto driblando quanto defendendo. Só que, lembra quando eu disse que o Liverpool parecia saber que ele estava com problema no joelho? Bem, esse lance diz tudo. Todos se preocuparam. Mas felizmente não era nada demais. O futebol pode ser cruel às vezes. A melhor chance do Liverpool de empatar o jogo poderia mudar completamente o cenário da partida, mas o Johnston chutou para fora. E também não conseguia mais fazer as suas brilhantes infiltrações. Mais uma vez, quando parecia que o Liverpool dominaria, aquela eficiência que tanto falavam ia por água abaixo, com erros e mais erros, passes simples que não tinha mais aquela precisão. O Mengão resolveu ensinar. Em uma jogada totalmente incomum, cobrando um escanteio na entrada da área, Júnior quase fez um golaço. Havia tanta qualidade nos jogadores que mesmo com a bola mal passada, o domínio era garantido. E o Tita, com seu talento, sofreu uma falta. Muitos até hoje dizem que não foi. O que você acha? Nessa época, quando tinha falta a meia distância ou até mesmo a longa distância, os torcedores já esfregavam as mãos. Sabia que poderia vir uma grande possibilidade de gol. Quando o Zico cobrou, Gol. Pensamento positivo em todo o Brasil. Partiu, Zico bateu, soltou o goleiro. Fechou também, limpo, Adílio. uma grande vantagem totalmente incomum na perspectiva mundial, o Flamengo ficou bem mais à vontade e continuou atacando o Liverpool. O Flamengo parecia uma orquestra, jogava como uma música, toques de primeira, vigor físico, alegria. O torcedor brasileiro se sentia completamente representado. Enquanto o Liverpool, bem, conseguia chegar sempre após alguns erros que o Mengão cometia, algumas boas chances e outras nem tanto. Mas sempre que o Flamengo colocava a bola no chão, saía maravilhas como essa de Zico. A transmissão começava a destacar o Carpegiani. Afinal, não era comum o que estava acontecendo. Tanto é que o Dalglish resolveu dar uma pisada no Leandro. Mas pouco tempo depois, o Flamengo se vingou. Mas foi usando o futebol arte. Após um lançamento, obviamente a zaga ganhou mais uma. Mas dessa vez, o Moser simplesmente dominou a bola dentro da área e deu um chapéu extraordinário. Momentos depois, o goleiro Raul ainda reclamou pedindo para ele jogar sério. E o Moser simplesmente falou: "É 37 do primeiro tempo. Eu vou deitar nesses gringos." Espero que tenha se lembrado quando disse que o Liverpool se preocupava de forma excessiva com o Zico. Isso porque agora haviam 6 jogadores em sua volta. E mais uma vez com raciocínio veloz, encontrou um passe maravilhoso para o Nunes. Ele tinha toda a liberdade. Era a chance de fechar o caixão. E ele fez. O Flamengo estava fazendo o Liverpool parecer um time qualquer. Parecia estar em um pesadelo que não conseguia sair. E foi então que o pesadelo acabou momentaneamente, com o final do primeiro tempo. Um time que tinha sede de gols e que jogava por alguém que tinha isso em seu DNA. Quando começou o segundo tempo, era tudo ou nada. O Flamengo estava tentando aproveitar os contra-ataques para ampliar, mas o Liverpool seguia em desespero, protagonizando por diversas vezes lances tão terríveis que era difícil de acreditar que um campeão europeu com uma rica e longa dinastia pudesse realizá-los. Chutões, caneladas, invertidas totalmente erradas, e nas poucas vezes que o Flamengo pegou na bola no segundo tempo, botou os ingleses na roda.
Fizeram uma substituição, mas só de olhar para o seu rosto dava para perceber que o Johnson não queria entrar em campo. Parecia ter uma oportunidade de fazer um gol, mas estava impedido. Então, chegava aquele momento. Estava terminando o jogo. Vinha na memória de cada jogador, de cada torcedor, tudo o que disseram. E eles provaram que o Mengão jogava bem sim, fora do Maracanã. Para onde o nariz apontava, a zaga afastava a bola da área, formando um sistema defensivo impecável. E quando o juiz pediu a bola, final de jogo. Uma taça que representou um domínio através de um talento que só o Brasil tinha. Que representou a pessoa para quem eles jogaram, Cláudio Coutinho, que foi o treinador que idealizou e aplicou esse estilo de jogo. E, infelizmente, veio a falecer após ter se afogado com apenas 42 anos de idade. Eles haviam prestado uma homenagem na Libertadores, mas de algum modo, lá no céu, ele fez com que todos acreditassem que o trabalho idealizado seria o suficiente para conquistar também o Mundial.